Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os impactos do coronavírus na área da cultura. Eu converso com o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Saleitão, ex-ministro da Cultura e ex-diretor da Ancine. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você. Bom, Sérgio, a gente já tinha problemas com relação à cultura desde antes do coronavírus. Havia muita indefinição que vinha muito do governo federal, houve troca, inclusive, de comando, troca de vários integrantes aí da Secretaria de Cultura. Regina Duarte assumiu e prometia, né, uma integração, uma pacificação no setor. E agora veio o coronavírus com projeções muito negativas, a interrupção de todas as atividades. Eu queria saber qual a sua expectativa aqui para São Paulo e no geral. Bom, é o que se chama, no jargão econômico, de tempestade perfeita, né? Do ponto de vista da política pública, as coisas já não estavam boas no setor cultural e criativo e agora, com o impacto da pandemia e da crise derivada da pandemia, a situação, então, se tornou ainda pior, ainda mais grave. Este é um setor que foi diretamente impactado, sobretudo no que diz respeito às atividades presenciais, mas eu diria que quase todo o setor está sofrendo e sofrendo muito com o impacto da crise do coronavírus. É um setor que foi de 100 a 0 num intervalo de 2 semanas. Hoje nós temos um contingente significativo de profissionais da área cultural com pouca ou nenhuma receita, né? A cultura gera algo em torno de 3,9% do PIB do estado de São Paulo, é um dos 10 principais setores da nossa economia e nós estamos estimando uma perda por conta da crise da pandemia da ordem de 1,7% do PIB, portanto, o PIB cultural e criativo de São Paulo vai cair de 3,9% para 2,2% este ano. Isso, na prática, significa menos renda, menos emprego e menos desenvolvimento. E, Sérgio, muita gente não tem a exata dimensão do quanto que a cultura envolve de atividade, de pessoas empregadas. São os musicais, espetáculos, exposições, galerias, museus. Tudo isso parou de repente. Muita gente já pode ter perdido emprego e sem muita perspectiva de retomada logo, não é? Sem dúvida, o impacto da crise derivada da pandemia foi imediato no setor cultural e criativo. Nós temos no estado de São Paulo cerca de 1 milhão de postos de trabalho gerados por este setor, sendo em torno de 350 mil empregos formais e 650 mil informais, temporários, MEIs, autônomos, etc. Esse contingente de 650 mil informais, autônomos, etc., essas pessoas estão hoje sem renda, porque simplesmente todos os espetáculos, todas as produções, todas as atividades, todos os museus, casas de espetáculos, cinemas, restaurantes, etc., tudo isso está fechado com a quarentena, que é absolutamente necessária para que a gente enfrente a expansão do coronavírus, mas o fato é que há este impacto econômico agudo na cultura e na economia criativa. Portanto, eu estimo que, além dessa perda de algo em torno de 1,7% do PIB do Estado, isso dá mais ou menos 34,5 bilhões de reais, nós temos aí hoje um contingente de 650 mil profissionais da área cultural e criativa com pouca ou nenhuma renda agora. Não é que isso vai acontecer no mês que vem ou daqui a 2 meses, é agora. O impacto realmente é devastador na área cultural. E Sérgio, eu queria saber o que está sendo feito no âmbito do Estado de São Paulo. Nós temos o governo federal lançando essas medidas para tentar garantir alguma renda para quem está na informalidade, para o microempreendedor individual e muitos artistas e pessoas envolvidas com a produção artística, com a cultura, trabalham na informalidade, mas isso é pouco. Eu queria saber no âmbito de São Paulo o que está sendo feito.
Bom, eu espero, sinceramente, que as medidas anunciadas em âmbito federal, que elas se materializem, que elas de fato aconteçam e que os recursos anunciados cheguem aos cidadãos e às empresas. Isso não aconteceu ainda, mas espero que venha acontecer no curto prazo. No que diz respeito ao Estado de São Paulo, nós estamos muito preocupados e atentos, e não de agora, já desde o início da crise do coronavírus, e o governo do Estado está fazendo um esforço muito grande para contribuir no sentido de mitigar o efeito nocivo, negativo da crise do coronavírus sobre os setores mais afetados, entre eles cultura e economia criativa. Nós lançamos no âmbito da Desenvolve São Paulo uma linha de crédito especialmente dedicada a empresas da área cultural e criativa, turismo e viagens e também de algumas áreas do comércio, ou seja, aqueles setores que foram mais impactados imediatamente, no curto prazo. É uma linha de crédito que tem hoje 500 milhões de reais com juros subsidiados e condições muito facilitadas. A ideia é injetar recursos nas cadeias de valor dessas áreas que eu mencionei, para que as empresas possam atravessar esse período de tempestade, de tormenta, mantendo os empregos e se preparando para a retomada que certamente acontecerá mais adiante. Além disso, nós lançamos no âmbito do Banco do Povo uma linha de microcrédito voltada para micro e pequenas empresas com faturamento até R$81 mil, portanto, empresas que estão também inscritas, podem estar inscritas no Simples. É uma linha de microcrédito, também com juro baixo, condições facilitadas, aí as operações são de até R$20 mil. No caso da linha da Desenvolve São Paulo, as operações são de até R$5 milhões. Essa linha do Banco do Povo tem hoje um total de 150 milhões de reais para essas operações de crédito. É o que está ao nosso alcance. Nós estamos procurando capitalizar mais a Desenvolve São Paulo para que possamos ampliar o volume de recursos, mas é o que nós conseguimos até agora viabilizar. Mas estamos muito preocupados e estamos muito dedicados a encontrar formas de mitigar, de reduzir o impacto da crise do coronavírus sobre as atividades econômicas mais impactadas e, entre elas, as atividades culturais e criativas. Tem o problema do emprego, que eu acho que a coisa mais emergencial é você garantir o mínimo de renda para as pessoas que ficaram, de repente, sem atividade. E no caso da cultura, das artes, pode ser uma situação que não tem muito como remediar, né? As pessoas ficam mesmo sem renda. E depois é cuidar da retomada também, não é, Sérgio? Porque produções foram desmontadas, há necessidade depois de recursos para retomar, produções de filmes, de espetáculos, festivais que foram adiados, cancelados, a gente não sabe se vão se efetivar mais à frente. Então, tudo isso depois também vai precisar de suporte. Sem dúvida. Nós também estamos preparando aqui no âmbito do Estado o lançamento do PROAC 2020, é o nosso programa de fomento direto e indireto à produção cultural independente. Lançaremos certamente com um valor recorde. No ano passado foram 154,2 milhões de reais. Estamos ultimando os detalhes para isso. Também significará uma injeção de recursos importante nas cadeias de valor da área da cultura e da economia criativa. E tudo isso, obviamente, resultará em conteúdos culturais para a população. Nós estamos estimulando também que haja um aumento da oferta de conteúdos culturais por meio digital, por meio remoto. Lançamos, no âmbito da Secretaria, uma plataforma chamada Cultura em Casa. Hoje ela está acessível por meio do site da Secretaria e também dos perfis em redes sociais, se tornou um hot site e nós estamos esperando que em 2 semanas seja possível lançar uma plataforma de streaming e de vídeo por demanda com foco em conteúdos culturais, inicialmente com os conteúdos das 57
instituições que compõem o ecossistema da Secretaria, museus, bibliotecas, centros culturais, salas de espetáculo, corpos artísticos como a OSESP, como a Jazz Sinfônica, como a SP Companhia de Dança, enfim, nós temos um acervo fabuloso e vamos disponibilizar tudo isso para que as pessoas possam acessar remotamente. E é claro que isso continuará depois da crise como uma ferramenta de democratização do acesso à cultura, de ampliação da oferta, de facilitação da demanda por cultura em São Paulo. É isso, eu agradeço muito a sua participação aqui, Sérgio Saleitão, que é secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, ex-ministro da Cultura. Muito obrigada, uma boa noite, Sérgio. Muito obrigado, Denise. Vamos vencer essa crise, vamos superar esses momentos difíceis. A retomada vai acontecer. Em breve a nossa vida vai voltar ao normal. Eu estou muito confiante, precisaremos de muita perseverança nesse momento crítico, mas isso vai acontecer. Obrigada com vocês.